Oiê! Menina, eu tava aí há tempos. Eu falei, oi, puxa lá atrás pra você ver que eu já tava aí. Ah, minha filha, que eu sou louca, né? Você sabe. Eu falei, ela tá querendo dar oi pra todo mundo, né, antes de me chamar. Ah, saudade de você, tudo bem? Também. E aí, Mari, tudo Quanto bem? tempo, menina? Tem tempão já, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a saber que ela estava grávida da Rebeca. Não, Lembra? você esteve comigo sem eu saber que estava. Foi, Lá em São Paulo. A foi. gente foi lá no Peter Paiva comprar uns negocinhos, você lembra? Eu Lembro, já claro tava que eu grávida lembro. ali e não sabia. Aliás, deixa eu Verdade. falar uma questão da história que você estava contando. Você falou que a É, gente morava no mesmo bairro no Rio e não se conheceu. Na verdade, o negócio foi mais sério, porque a gente morava assim, não era o mesmo bairro, era uma rua aqui, outra aqui, isso, era muito, muito perto. no quarteirão, no mesmo quarteirão que a minha família morou desde 3 gerações antes. E eu fui quase sua aluna de Pilates, porque eu fazia Pilates na porta do lado, assim, do seu concorrente. Foi verdade. Exatamente. A gente foi se conhecer em Curitiba, né? Foi. Eu te conheci, na verdade, vou até contar aqui para as meninas, o que que acontece, gente? Quando eu comecei a fazer biscoitos, como todo mundo, eu comecei através dos vídeos do YouTube, mas só tinha gringa. Só tinha gringa. Meu inglês é pífio, né? Então, eu às vezes não entendia muito bem o que elas estavam falando. E aí eu comecei a procurar em português e tal, e achei o canal da Mariana, que é a Pequena Fábrica de Doces. E aí eu vi o vídeo dela, e, inclusive falando sobre transferência de desenho, foi o primeiro vídeo que eu assisti, seu. Bob E eu falei, meu, Esponja. oi? Foi o Bob Esponja? Não lembro mais, mas eu sei que foi sobre Não. transferência de desenho. Foi o primeiro que eu vi. E aí eu falei, nossa, tem uma pessoa fazendo biscoito aqui já, com experiência, que eu vi, eu fui procurar, né? E achei os seus biscoitos lindos, maravilhosos. E fiquei encantada. E eu comecei a entrona, né? Falei, eu vou mandar um e-mail para ela. Eu nem Porque a sabia disso, única eu tô sabendo agora. É mole, você nunca me contou. tem, Mariana, você responder meu e-mail, Mariana. Duas loucas. Deve ter sido o Léo fingindo que era eu. O Léo fingiu que era eu e Não, respondeu. você falou, você deu pitaco, porque eu mandei foto dos meus biscoitos, você deu pitaco. A não ser que o Léo tenha dado pitaco, eu não tô sabendo. Eu tô ficando louco. Pode ser aí, não é impossível não. Mas pode ser que Foi eu sim. fique louca com o tempo também. Então, você respondeu, foi super gentil, super gentil. Aí eu falei, nossa, eu queria muito fazer um curso com ela, mas assim, na época, era muito difícil para eu ir para o Rio de Janeiro, que eu tinha acabado não, já tinha um tempo que eu estava aqui, mas assim, foi uma época difícil de adaptação, era muito complicado eu sair daqui, né, para ir para o Uhum. Rio, porque meu filho não podia ir, que morava comigo, enfim. E aí, o que que acontece? Eu fiquei sabendo através do seu canal que existia um congresso de biscoitos decorados, né? Que foi CBBD. Foi um É vídeo seu. sério isso? É sério. É porque eu fiz aquele vídeo. Eu sempre tive essa sensação. É bom eu falar isso, porque pode ter gente que está começando aí e não sabe o poder que a internet tem, né? Porque eu lembro quando eu fiz aquele vídeo pro CBBD, Uhum. eu sempre achei assim que ninguém viu. A Não, gente tem meu amor. uma ideia de que na internet os números são muito mega, então a gente perde a noção daquele número, assim, Olha, às vezes o número parece pequeno, mas que atingiu pessoas, né? e Eu assim, achava que aquele vídeo da BBD ninguém tinha visto, assim, sabe? a partir daquele vídeo, a minha vida mudou completamente. Por quê? Eu vi que havia um concurso, eu falei, eu vou entrar, quero nem saber, vou fazer. E eu procurei saber, comprei passo, falei pro meu marido, olha, eu vou de qualquer jeito para esse congresso. Na época eu estava dura. Eu falei, olha, eu vou de qualquer maneira, não quero saber. E meti as caras e fui. Apresentei meus biscoitinhos humildemente, porque eu tinha 6 meses que eu estava fazendo biscoito, né? Uhum. Então, e aí você, inclusive, eram os biscoitos de fadinha. E Lembro disso. Eu lembro de você foi detalhe.
Foi, você super gentil, avaliou meu biscoito, falou coisas super pertinentes, que eu não tinha nem noção na época, né? Porque eu tinha acabado de entrar nesse mundo. E foi a partir dali que eu vi como o nível das brasileiras. Eu falei, gente, tem gente muito boa fazendo biscoito. Eu não sabia, para mim era aquilo ali que eu via na internet, das gringas, entendeu? Mas essa Eu história tinha das noção. fadinhas, a primeira vez que a gente se falou pessoalmente foi na frente das fadinhas. Foi. Você falou, oi, vem cá. É que a gente descobriu que tinha sido vizinha e falou, olha esse biscoito aqui que eu fiz pro concurso. Eu tinha sido a jurada, uma das juradas do concurso, né? E você Foi. pediu um feedback. Mas isso é para ver como é que o mundo dá voltas. Porque eu lembro que um dos feedbacks que eu dei, talvez mais importante, é que você tinha feito um glacê mais grosso no fundo e um glacê mais fino numa figura que teria que estar mais projetada na frente, né? E hoje Exatamente, eu não em dia, esqueci. você virou aluna da Marta Torres e você é uma das mais pica das galáxias de relevo do Brasil, assim. E a área que eu mais tenho preguiça. Eu assumo que eu tenho preguiça de É. trabalhar com esses volumes e tal, entendeu? Então, assim, Mas, é o mas mundo girando, né? você sabe, Mariana, que isso ficou na minha cabeça. Eu peguei aquelas informações preciosas, além de outras que você falou para mim. Peguei aquela informação e falei, eu vou melhorar, eu vou fazer direito. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10. Mas se eu tiver aquele objetivo, eu vou fazer. Vou Pode ter que ir a procurar. Portugal, né? Fui a Portugal para fazer o curso com a Marta, que era um ícone para mim, é um ícone para mim, assim, do volume, a forma como ela trabalha, como ela retrata as coisas, eu gosto bastante. Tem outras pessoas que eu admiro muito, que eu tento, assim, me espelhar também, mas ela foi realmente a pessoa que me despertou para isso, e foi por seu toque, sabe? As suas dicas que me fizeram Que tocou em você, não buscar. tocou ainda em mim, Oi? porque é um toque que tocou em você, mas em mim não tocou ainda, porque eu tenho preguiça de fazer os volumes. Ah, mas seu Gente, trabalho é tão lindo, seu trabalho é Ah, maravilhoso, é lindo demais. Se não fosse assim, eu não teria corrido atrás de você. Mas mas vamos assim, lá. eu acho que assim, as coisas progridem, né? Eu acho Sim, assim que o nível que as coisas estão hoje não chega aos pés do que estava no dia que a gente se conheceu, sem dúvida. né? Só que também cada um pode escolher um estilo, né? Nem Eu todo acho mundo que precisa, né? assim, o seu estilo é muito próprio. Eu reconheço quando você faz alguma coisa, eu falo, poxa, Samanta Mariana, entendeu? Tem aquela linha. Assim, a gente também não tem que fazer tudo. Eu penso assim, você não tem que fazer tudo, cara. Você tem que fazer aquilo que te Mas desperta. dominar os relevos está na minha lista de tarefas para antes de morrer, sabe? Porque Aham. a gente só vai dominar metendo as caras. No curso da Marta, eu vi como é o negócio, mas eu não voltei e pratiquei, né? É. Eu demorei Ainda mais também. Eu demorei a também, né? praticar também, porque assim, se você tiver tá naquela vida de muita encomenda, né, uma demanda muito grande, você não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, não dá, não dá. Então você tem que dar conta ali da sua demanda, né? Não Aí, é um a trabalho partir do muito momento, comercial também, né? Esse dos é, relevos não é muito comercial, né? isso não. É mais É uma para coisa testar limites, né? isso, assim, eu venho da área artística, assim como você, até que você vai contar para mim como você chegou aí na confeitaria, né? Nós que viemos de uma área mais artística, a gente tem essa necessidade de expressar, não é? A gente tem esse impulso dentro da gente e nós precisamos expressar de alguma forma, isso faz mal para a gente. É difícil das pessoas entenderem, né? Mas, assim, é algo que está aqui, que grita dentro da gente. Se você não expressa de alguma forma, você fica doente, a gente surta, a gente pira. Mas e aí você, artista, me conta a sua trajetória, que eu quero saber. Já sei um pedaço, mas eu quero saber mais. Ah, é muito longa. Se eu vou ter que Ah, escolher os pedaços, então, mas tem que você sempre fez belas explicar, né? artes. Você fez belas É, artes. é,
assim, essa inclinação para artes visuais propriamente, né? Aham. Veio assim, desde que eu me lembro por gente. Até tem uma história da minha infância tenra, que é quando a criança ainda fantasia, ainda tem tipo. Eu não tinha amigo imaginário, não, mas às vezes a criança cria uma mentira que ela Uhum. acredita naquela mentira, não é uma mentira maldosa, né? Mas eu lembro Sim. de eu, assim, com uns 3 anos de idade, voltando de algum lugar com a minha mãe, com a minha babá na rua, eu olhei pro chão e eu vi um desenho de uma sereia no chão, que eu achei lindo. E me deu um desejo, assim, foi um marco na minha vida. Eu lembro que foi assim, numa idade que eu ainda quase estava saindo da fralda ainda, sabe? E eu olhei e eu queria tanto ter sido eu, que eu peguei no chão e contei para as pessoas que eu que tinha feito. E óbvio que ninguém Nossa! acreditava, eu não estava mentindo na maldade. É porque eu Sim, era queria. um desejo. A lembrança das mais antigas que eu tenho foi esse dia, sabe? E aí todo mundo, não foi você que fez, você quer fazer, mas, tipo assim. E aí eu comecei a pedir, daquele dia em diante eu comecei a pedir para minha mãe e tinha lá no Rio, tem a Escolinha de Arte do Brasil, que fica em frente ao Rio Sul ali, Uhum. no Rio. E a Escolinha de Arte do Brasil virou, tipo assim, um lugar de primeira etapa da minha vida artística com 3 aninhos, assim. Eu fazia tudo que era curso lá, começou aí. Então, assim, era uma paixão, mas eu nunca achei que eu podia viver disso. Eu lembro de eu sofrer na infância, sofrer mesmo, assim, de pensar como é que é. Eu via meu pai e minha mãe com um trabalho super careta, sabe? Saindo de manhã para trabalhar num Uhum. emprego convencional e voltando tarde da noite. Eu pensava, gente, quando eu for adulta, eu vou pintar em que momento? Se eu vou ter que ter um trabalho assim que nem meus pais, né? E eu não acreditava. Eu não via luz, eu não via como isso podia se encaixar como uma profissão, mas era. Você vê que desde a criança já me fazia sofrer essa Mas dicotomia, né? você sabe que eu tenho uma história parecida, só que foi com a dança. Eu lembro que eu morava em Minas nessa época. Eu morei em Minas de 2 até os 7 anos de idade. E a minha casa foi a primeira televisão da rua. Assim, não tinha televisão, era na minha casa. E todo mundo ia para Uhum. lá ver e tal. E eu lembro que tinha uma coisa chamada Concertos para a Juventude. Isso há 50 e blau. E eu via, teve um balé. Eu tinha uns 3 para 4 anos e teve um balé, junto com a orquestra e tal, tinha uma bailarina. Eu chorei quando eu vi a bailarina. Chorei, eu chorei. Eu falei para minha mãe, eu quero ser aquela moça. Eu quero fazer aquilo. E eu chorava, aquilo me emocionou, me tocou com uma profundidade que eu também lembro. É uma cena marcante, eu em frente a uma televisãozinha pequena, vendo aquela menina na ponta do pé, eu falei, é isso que eu quero fazer. E detalhe, em Minas Gerais, no interior, né, fica meio difícil. Não tinha escola de dança, não tinha nada parecido. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem. Olha que coisa engraçada. E também me marcou demais essa cena. Eu nunca mais esqueci. Mas aí olha que assim, eu tô contando muita coisa da infância, porque eu já contei cada live, eu conto uma parte da história, que é enorme, né? Mas assim, vou contar uma inédita hoje, né? E aí, quando eu tinha 7 anos de idade, foi morar no meu prédio uma senhora que, às vezes, ela até me aparece nas minhas lives, que ela me segue hoje em dia, mas que na época não era tão senhora, né? Era uma mulher jovem, que veio de uma família muito rica e o marido dela tinha falido com a empresa. Mas, assim, ela tinha, assim, uma vida muito Uhum. abastada e foi viver num prédio de classe média. E ela sustentava a família dando aula de pintura em porcelana. Tipo assim, deu ruim, a família perdeu tudo, e ela arregaçou as Sim, mangas, pegou a sala de um apartamento pequenininho de um prédio de classe média e começou a dar aula de pintura e porcelana ali. E trabalhando, eu lembro dela sempre exausta, assim, sabe? E eu sim, virei aluna coitada. dela. Eu virei aluna e, gente, a arte dela é uma coisa incrível. Ela tinha na casa dela o, o aparelho de chá da Princesa Isabel que o Museu Imperial deixava em confiança para ela fazer réplica para vender lá. Nossa, que Sim, ela coisa. isso para mim na minha infância foi uma experiência incrível, porque ela tinha
um grupo de alunas, tudo senhoras, todas mulheres velhas. Eu era uma das 3 crianças que resolveram fazer aula com ela. E todo ano tinha uma exposição que ela botava com as nossas peças que a gente pintava. E assim, eu fiquei 3 anos fazendo aula com ela e foi para mim não só uma questão de aprender a pintar, mas como um exemplo de uma mulher que estava ali, sustentando a família com o talento dela, arregaçou as mangas, né? Ela tinha até uma filha bailarina que era do museu não, Teatro do teatro Municipal. municipal. E ou seja, aquilo foi uma experiência assim que me deu uma certa fé no caminho, né? E que eu acho que hoje em dia eu me identifico muito. Eu vejo minha vida hoje em dia. Eu dava muita aula na sala da minha casa de biscoito, né? E era uma coisa parecida, né? Vamos arregaçar as mangas, quero viver disso? Eu quero viver disso. Né? É Pois é, fácil, fácil. eu fui uma das alunas lá que foi na sua sala para fazer aula, né? Várias vezes, né? Eu até É, perdi a conta. é verdade. Aliás, a primeira vez foi em São Paulo, que eu tive lá. Fui fazer um curso de casinha, aquela casinha iluminada. Você Lembro, lembra? Então, e eu lembro. fui de. Cara, e quando eu falo, quando eu quero alguma coisa, eu fui de ônibus, de Goiânia Para para São São Paulo, Paulo. Fui de não sabia. ônibus. Aí eu cheguei, eu falei para você, olha, Mariana, eu tô num engarrafamento muito grande, eu vou demorar, vou me atrasar. Eu falei, cara, eu vou perder, mas não, você falou, não tem problema, pode ficar tranquila. Aí foi muito legal que ficamos só nós duas, aí a gente conversou bem, né? Foi muito bom, muito bom. Fomos na temaqueria ali. Foi, isso mesmo. Mas Isso assim, mesmo. essa coisa da porcelana, e hoje em dia eu vejo assim que, sei lá, que é esse plano, né, da nossa vida, porque não tem pintura mais similar à pintura no Glacier Real do que a porcelana. Que não seja comestível, assim, se eu for pensar aqui, qual seria a Sim. superfície para pintar? Porque, é, por exemplo, a pintura a óleo, ela tem uma construção de lógica de cores totalmente diferente do que a aquarela e a pintura em porcelana. A aquarela fica mais parecida com a pintura em porcelana pelo fato da gente usar o branco do fundo, né, para ser o branco da tinta. Na pintura a óleo, Uhum, não, você não usa o branco da tela, você acrescenta o pigmento por cima. Então, uhum. eu tive uma aluna uma vez pintando biscoito, que ela era uma senhora que pintou a vida inteira quadro a óleo e foi professora de pintura a óleo. Ela teve mais dificuldade do que as meninas que nunca tinham pintado, Assim. porque ela tinha que fazer a lógica reversa das cores, entendeu? Sim, Entendeu? E sim, na verdade, assim, complicado. hoje em dia, eu pintando o biscoito, eu vejo, gente, é a mesma lógica da pintura em porcelana. E até a estética, assim, das louças é parecida com a estética de biscoito, porque tem a ver com o chá, com a mesa, com Isso. florzinhas, né? Assim, parece Aham. que eu fiz 3 anos de aula para o meu futuro, assim, sem saber o que eu estava fazendo, né? Porque caiu no É, meu colo, no meu tédio ali, né? sim, é Coisa verdade. impressionante, é parte da minha história, assim. Não conta como eu cheguei na confeitaria, mas é uma parte importante da minha É história. importantíssima que abriu o seu caminho, sem, como você está falando, sem você saber, né? Como que as coisas Sim. acontecem. Mas e aí? Aí você foi estudar isso depois, já adulta, né? Você, você fez qual curso que você fez? Arte e educação. Arte e Aí educação. tem isso que é importante também, porque eu pensava, gente, eu não acho que eu não vou conseguir viver de arte, mas eu vou fazer mesmo assim. Tipo assim, depois eu vejo no que vai dar, entendeu? Uhum. Aí fui fazer, escolhi arte e educação porque, assim, tipo, se tudo der ruim, eu ainda posso ser professora em escola, mas eu não queria ser professora de escola, não. Eu amo dar aula, mas, assim, não curti a experiência do estágio. Eu Uhum. achei, assim, infelizmente, assim, eu acho lindo ensinar, mas ali dentro da escola parecia que não tinha um ambiente frutífero, sabe? Para o conhecimento realmente acontecer, sabe? Sim.
Eu vi a vida, infelizmente, assim, eu vi a vida das minhas orientadoras e eu não queria estar no lugar delas, sabe? É triste, Entendi. mas É triste. Deveria ser uma sabe? coisa De super pedir valorizada. licença para as crianças para dar aula. Elas não querem. Elas não querem. Então, assim, olham para você como se assim, você é o representante de algo autoritário, assim, tipo, que está querendo me Sim. enfiar uma coisa e eu não dou, não quero, não estou dando valor para isso, né? Então, assim, os cursos que a gente oferece, as pessoas vêm fazer voluntariamente, são muito mais gratificantes, né? Porque a Sim, pessoa sem está dúvida. sedenta, né? É, sem dúvida. É. Mas daí, você fez a sua formação e como é que foi essa transição, assim, para a arte da confeitaria, né? É, aí, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu comecei um relacionamento com o pai da Samaya, que é a minha filha mais Uhum. velha, e ele era um cara meio dominador, assim, mas com um discurso meio feminista, sabe? Assim, tipo, é um cara que se faz de legalzão, assim, mas sempre tá cortando as asinhas, assim, por trás, e sempre estava me puxando para os projetos dele. Pro seu E bem, ele tinha né? sempre pro meu bem, vem pra cá, porque ele era muito mais velho que eu, tinha dinheiro, a rodo, então, pô, é bem melhor, vem aqui, você me ajuda aqui, não sei o que. Quando eu vi, assim, era uma coisa que começou a gerar um conflito não muito expresso, né, mas que durante os anos eu comecei a perceber que eu não tinha espaço para crescer ali, para ter minha própria carreira, para ter minha própria vida. E isso foi gerando um conflito até que deu em separação e eu tinha essa Maia pequenininha. E foi assim, eu tava super mal acostumada, com uma vida muito confortável. Então, Uhum. assim, foi muito choque. Eu tinha quase 30 anos já, uma filhinha pequenininha, e falar, agora vai pra vida, você vai sustentar sua filha, você vai ter que construir uma carreira do zero. E fui pra casa da minha mãe, né? E o que eu vou fazer agora? Foi um choque, foi tipo assim, foi um super alívio que eu tirei aquele peso de opressão, né? Mas agora você vai ter que saber o que fazer. Aí a primeira coisa eu pensei em concurso público. Porque eu tava perdidaça, na verdade, entendeu? Porque você, Uhum. cara, botei currículo em escola, quase entrei numa escola. E aí o meu pai falou pra mim, falou assim, filha, pega o que você aprendeu na faculdade, foi uma faculdade boa, não foi? Você aprendeu realmente? Empreende com alguma coisa que inclua os aprendizados que você teve. Eu lembro até que na época ele mostrou estamparia de roupa de moda. Eu até gostaria de fazer isso. Na época eu não tinha muito vislumbre. Eu acho um campo super legal também. Pois é, eu E quase fui aí, trabalhar com química têxtil, que eu fiz química, né? E aí eu tinha também uma pessoa conseguiu para mim para trabalhar numa indústria têxtil, mas só que não era minha. Quase que eu entro mas nesse eu ramo acho têxtil. legal assim, hoje em dia essas aquarelistas que criam estampa exclusiva, já Sim, viu? eu ia trabalhar com a química das cores. Aham. Mas então, aí eu tava nessa época perdidaça, morando com a minha mãe, Samaya pequenininha, e eu tipo, pô, tentando, tava no cursinho para concurso público, mas sabia que não era aquilo, no fundo, aquilo não tinha nada a ver comigo, né? Eu já tava Dói, né? assim, dói, dói. Dói, mas eu tava curtindo também, porque tava livre Uhum. da opressão do macho alfa dominante. Aí fui e tal, eu tava assistindo um documentário na TV a cabo de uma empresa que fazia bolos artísticos dessas americanas, esses bolos loucos e tal. E eu olhei e falei, caramba, gente, acho que isso eu ia aproveitar tudo que eu aprendi na faculdade, né? E aí fiquei virando noite pesquisando, será que dá para viver disso? E fiquei vendo cake design, comecei a descobrir tudo. Em 3 dias eu já sabia qual era o melhor curso que ia ter no Brasil, e já tinha me inscrito no curso que ia ter lá, que era da Ana Salinas trazendo uma gringa. E aí já comecei a frequentar, já vi que, não, vou cair de cabeça nisso aí. E comecei, mas o foco era nos bolos, Uhum. né? Então eu fiquei um tempo fazendo bolo para família.
Aí veio uma oportunidade de fazer um bolo para um evento grande do Rio de Janeiro, que era o Degusta Rio, mas sem ganhar dinheiro em troca de um stand no evento. E assim, nessa, ralando e pagando para trabalhar, porque tinha que fazer curso, tinha que gastar material e não tinha cliente ainda, e filha pequena, foi punk, assim. Mas eu já tinha um sonho, já estava ali, fui para concurso de bolo em São Paulo. E aí os biscoitos entraram porque eu ganhei um livro de presente da minha mãe, da Peg Porschen, e aquele baldão da Wilton, com os Sim, cortadores. sim. E aí a receita que eu uso até hoje de biscoito amanteigado veio desse livro da Peg Porschen. E a receita do glacê real, assim, sem pulo do gato nenhum. Tudo na época eu descobri. Eu só fui fazer a primeira aula de biscoito com a Sandy em 2018. Porque tudo eu fui fuçando o blog das gringas, não tinha na época, né? Uhum, E aí, na nada. verdade, eu quis fazer os biscoitos para ter mais um produtinho no meu ateliê. Eu nunca pensei que ia tomar essa proporção que tomou e nem que o potencial do mercado era o que é hoje. Eu não tinha esse Uhum. vislumbre. Eu pensava, vou botar uns produtos também para não ficar só no bolo e tal. E aí eu fiz os primeiros biscoitos, estava perto do Natal, o de trabalhar para a família e o pagamento. Não entendi. Tá falando que eu acredito que seja trabalhar para fazer coisas para a família, entendeu? Porque não Ah, não, mas ganha. a minha família me ajudava justamente para eu treinar. Eles compravam os materiais para mim, né? Não é a família bicona, não. Família que estava ali comigo dando força. E aí tava falando do biscoito, você se perde toda, né? Tava falando Aí eu fiz os primeiros biscoitos da minha vida Do e Natal, tava que você falou. na época que o Facebook estava começando a surgir assim com força, e tinha um grupo de confeiteiras no Facebook que fez uma confraternização ao vivo. Alugaram um salão de festas, e aí cada uma ia ter que levar uma coisa para fazer uma mesa. E nesse evento eu levei os biscoitos, porque todo mundo ia levar bolo. Aí olha o que aconteceu. Ninguém no Rio de Janeiro fazia ainda. Eu dei a sorte, né, entre aspas, assim, de pegar o jacaré com a onda subindo, Verdade. né? Tipo assim, a onda tava vindo e eu tava ali de boa, assim, tipo, eu tô aqui, eu nem fazia os biscoitos, aí todas as confeiteiras tinham seus clientes, fotografaram a mesa e postaram nas suas redes sociais, assim, umas 60 confeiteiras. E Nossa, os que clientes, legal. e os clientes falavam, que legal, você tem esse produto? Não, é ela que faz. E eram horrorosos os biscoitos, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu não sabia ponto de nada, eu peguei no livrinho ali, sabe? E aí eu já tinha cliente, mas assim, naquela época o negócio já era. Mega. Não, assim, ninguém fazia, então assim, qualquer coisinha já era Não uma tinha barata, como entendeu? comparar, né? Assim, não era feio comparado com hoje, porque o padrão Sim. subiu, né? Sim, Entendeu? mas assim, quem nunca viu nada, cara, que nem quando eu comecei também, os meus primeiros são horrorosos, mas assim, meus amigos amaram, acharam lindo e já encomendaram. Ou seja, E eu fotografava, botava na internet achando lindo. Hoje em dia eu não teria a menor coragem de botar. Mas que bom que assim, você botou, que bom que você botou. aí tu sempre fazia, assim, também deu outra sorte, assim, eu tinha um amigo que era cabeleireiro das estrelas. Eu nem sei onde ele Nossa, falou, mas foi o outro que deu maior, ele fazia, assim, e comprava bolo de mim para deixar eu treinar. E ainda me chamava no salão e fazia meu cabelo junto com gente de alta nossa, classe, que caríssimo, só pessoa, para me dar que pessoa maravilhosa. As pessoas falavam, boa, que pessoa boa, e às né? vezes fazia o cabelo lá no salão. Ele arrumou de eu indo sem censura. Mas assim, na época eu tinha um blog, tipo Blogspot, e a produção, eu tinha que levar bolo. Eu fui lá para falar de bolo, que era o meu foco. Mas você vê como é que é o destino. Porque eu tinha feito os primeiros biscoitos da minha vida, assim, sem brincadeira, os primeiros da minha vida. Que de Natalzinho, aquela coisa bem simplesinha, eu tirei foto e Uhum. botei no blog. A produção do Sem Censura me ligou e falou: você pode falar de biscoito? Que eu vi, achei tão legal no seu blog. E aí eu fiz e levei, falei de biscoito lá no início das coisas, porque a Ai, produção pedia.
Eu nem pensava que eu ia dar aula, eu nem pensava que isso ia ser o meu nicho de escolha futuro. Ah, eu Entendeu? vou catar essa entrevista, que eu quero ver. Vou catar na Ai, internet. ai, você vai ver minha cara. Tinha uma menina, gente, foi horrível, foi uma das piores experiências da minha vida, que tinha uma menina na minha, uma mulher, que tinha um restaurante na Tureba. Ela ficou me tratando igual a filha do capiroto, porque eu usava açúcar ela me olhava assim, sabe, demônio, sabe? Tipo assim, gente, que ambiente horrível, assim, foi um ambiente horrível, mas eu fui. Televisão é meio punk, né? Eu também já Não, botei é uns punk. dobrados, assim. É punk. Internet é a melhor, é mais autêntica, sabe? Com certeza, com certeza. Assim, E eu logo passei depois com... do Sem Censura acabou. Foi os estertores do Sem Censura. Né? A Leda Ah, Nagel foi demitida lá da TV e tal. então já devia estar um climão, né? Já devia ter alguma coisa Ah, rolando sei e lá, tal. um clima pesado. É, eu já passei também perrengue, assim, na época de dança, né? Que eles contratavam uma bailarina e falavam assim: não, vocês vão fazer uma coreografia. A gente passava a semana ensaiando aquela coreografia e chegava lá na hora. Olha só, na hora já tá. Não, mudou tudo. Agora vocês não vão mais dançar, vocês vão segurar o cartaz. E ficar Oi, assim, apontando licença. o cartaz, gesticulando. Assim, aí quando fulano falava, você levanta. Assim, cara. Era cada perrengue. Ih, nem te conto. Faz Olha parte. só, a Marcela tá falando aqui, a Marcela É. tá falando que gosta de um jeitão bem carioca de falar. E aqui é festa hoje. Só tem cariocona aqui. Eu vou falar, Cariocona, Marcela, eu tenho às vezes vergonha do meu sotaque carioca, que é muito pesado, sabe? Eu o precisava meu fazer não sei. aquelas cursos de perder sotaque, sabe? Mas sei lá, isso faz parte também. Eu não sei nem se o meu sotaque ainda está muito ativo, sabe? Porque aqui em Goiânia, meu filho, por exemplo, já não fala mais com sotaque carioca. Já perdeu. Eu acho que não, acho que ainda mantém, mas a gente convivendo muito acaba mudando um pouco, né? O modo de falar. Mas as pessoas aqui identificam. Falam, você é do Rio, né? Todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam. Mas, cara, que perrengue, hein? Você ainda fala cara, é coisa de carioca. É muito, né? Ela é carioca, Marcela. Lá em São Paulo, quando a Silvia Enz foi dar aula lá no meu ateliê de São Paulo, ela ia dar aula Sim, dos tornos de Páscoa de biscoito. eu tava nessa turma, cara. Um dia, Eu né? quase que Aí eu, morava nesse ateliê. aí eu fui lá comprar o ovo de manhã para ela, enquanto as alunas já estavam chegando, encontrei o vizinho do meu pai. Falou, você não vai dar aula hoje? Eu falei, não, é a minha amiga de Curitiba que vai dar aula ali. Curitiba. Aí ele vai dar aula de quê? Aí eu, Páscoa de biscoito. Ele, Páscoa de biscoito. Todo mundo me zoa aqui também. Todo mundo me zoa. Mas aí eu zoo também, porque é porta, amor. Aí eu dou uma zoada também. Mas diga, vamos lá, senão a gente dispersa que somos duas Tá loucas. super focada essa conversa, né? Super focada. Mas aí É. rolou isso, assim, censura e tal, e aí eu fui fazer um curso do Sebrae para aprender a puxar a coisa para matéria, né? Para não ficar só no Sim. artístico e começar a empreender de uma maneira mais pé no chão. E aí tem lá, iniciando um pequeno grande negócio do Sebrae e tal. E aí, nesse curso, tinha uma menina, que aliás eu preciso até descobrir ela na internet para fazer uma homenagem, porque ela marcou a minha vida sem saber. Porque ela estava lá no curso para começar um negócio de lembrancinhas de festa infantil. Só que o nicho dela era papelaria, era design, ela fazia os personagenzinhos do computador e a papelaria toda personalizada com o desenho dela e tal. Não tinha nada a ver com confeitaria. Só que ela já sabia dos biscoitos e ela já enxergava o potencial que eu não enxergava ainda. Não sei se é porque ela Uhum. via coisas estrangeiras e ela falou, Mariana, faz só isso. Eu falei, como que eu vou ter uma ateliê só de biscoito, gente? Não faz sentido, assim, eu não acreditava no produto nesse nível, né? E ela ficou insistindo, cara, é muito bom e tal. E ela dava aula numa loja lá do Rio de Janeiro, que foi onde eu dei a primeira aula de biscoito da minha vida.
porque era uma loja de scrapbook muito chique, né? Com umas clientes muito VIPs. E eles queriam diversificar as oficinas. E ela me indicou para dar aula lá. Sendo que eu não sabia quase nada, mas eu era das primeiras, assim, que estava Aham. começando. E aí eu falei, gente, eu tenho uma filha pequena. Eu aqui larguei um relacionamento onde eu era sustentada. Eu preciso começar a trabalhar. Eu já tenho meus primeiros clientes, mais ou menos, mas eu não vou perder a oportunidade de dar aula. Então eu fui enfiei as caras nos blogs das gringas. Graças a Deus o meu inglês não é pífio, então eu consegui Uhum. entender. E a partir dos blogs das gringas eu comecei a dar aula. E foi muito rápido, assim, porque na época eu investia mais no Facebook, né? Então, assim, mais ou menos 50% das minhas alunas da loja eram da loja e 50% estavam vindo por causa das minhas redes sociais. Ó, tem gente perguntando aqui qual ano? Que isso aconteceu É. em 2012 que eu comecei a dar aula na AC Album. Inclusive, eu contei a minha história para fazer um destaque essa semana e marquei a AC Album e a dona da loja falou comigo. Ah, que E legal isso. botou uma lembrança, ela falou que arrumando a loja hoje ela achou uma apostila minha, sabe? É uma carinho que eu tenho com essa história mesmo, sabe? Pô, muito legal saber ver isso, né? Muito mesmo. Mas aí lá foi a primeira vez. E como é que você montou seu ateliê? Quando surgiu essa ideia? Ah, deixa eu ver. Demorou Quando... muito? Você ficou trabalhando na casa da sua mãe? Como é que foi? Não, assim, na verdade é o seguinte, o ateliê, que eu chamo Ateliê do Rio, né? É um apartamento que a minha mãe comprou para eu morar, bem pequeno. Uhum. E que durante um período, assim, eu sempre chamei de ateliê, eu fui morar lá com essa Maia pequenininha, tipo, mãe solteira com filha pequenininha, e eu chamava ali de ateliê, por quê? Porque eu pensava, eu vou ter a minha casa na hora que eu tiver o meu dinheiro. Então, o trabalho é mais importante aqui. Então, eu e Samaya, eu ensinei a Samaya a chamar a nossa casa de ateliê, porque o sonho era um dia eu sair dali e virar só ateliê. E durante um período isso aconteceu. A gente reformou aquele apartamento quando eu estava morando no interior de Minas. Quando eu voltei para o Rio, eu tinha minha casa e ali era só ateliê. Até que veio a crise de 2016. E aí meio que fecharam ficou bem, é uma recessão bem intensa. Eu falei, e eu sempre sou muito precavida, assim. Eu falei, não, Só um eu vou fechar minuto, o meu. só um minuto. Meu filho chegou aqui perguntando, é live. Ele assim, aqui atrás. Aí eu tinha que falar com ele. Ah, eu não consigo. Eu tenho que parar para. Eu não consigo fazer uma coisa. A Mariana tem déficit de atenção igual a mim. Ela sabe que é difícil para gente fazer duas coisas e voltar. Eu tenho que parar, fazer o que eu preciso e volto. Pronto. Eu já fiz uma live na casa da minha mãe entrou na sala, eu não consegui mais falar nada. Aí É, ela saiu e gente, eu continuei a é live. muito doido. Eu entendo perfeitamente como é que funciona. Ele entrou aqui, eu olhei assim e falei, vou me concentrar. Aí ele começou. Aí eu falei, cara, não Assinale... dá. Mas fala, continua. Aí, onde é que estávamos mesmo? Alguém Estava lembra? Alguém que tá... no apartamento que você Aí chamava de a ateliê. crise, aí, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa assim que eu sempre vivo abaixo do que eu posso. Eu acho Uhum, isso importante para uma profissional liberal também, porque você nunca sabe o que vai acontecer, sem né? dúvida. Assim, quando eu vi que 2016 as coisas começaram a ficar difíceis, eu fechei o meu apartamento e fui morar no ateliê. Mas eu sempre chamo de ateliê. Não, agora é minha casa, não. E aí fechei o ateliê de novo agora para vir morar no interior. Sim. Mas assim, em algum período, eu sempre chamei de ateliê aquele local do Rio de Janeiro, né? Em algum momento foi as duas coisas, ateliê e casa, né? É, quando eu Mas conheci, assim, eu cheguei lá e era essa função mesmo, né? Era ateliê e casa e tudo. Mas era super e lá em São aconchegante lá. Paulo, o ateliê... Oi?
Era super aconchegante, era gostoso, ambiente agradável. A- Fofinho. Até eu lembro que a Mariana deu suporte, que para quem não sabe, eu trouxe a Marta Torres, que é uma portuguesa que trabalha com. O Instagram dela é The Cook Lab. Ela é maravilhosa, tem um trabalho incrível. Quem não conhece, procure, porque vale a pena. E eu trouxe ela para o Brasil para dar curso em São Paulo e no Rio de Janeiro, em Curitiba. E no Rio de Janeiro, quem me deu suporte foi a Mariana, que abriu Foi o uma honra ateliê imensa dela. ter vocês Oi? duas 2 dias. O que foi uma honra imensa ter vocês duas 2 dias batendo papo. Nossa, foi muito Né? legal, né? Um ambiente super gostoso, super agradável. Foi ótimo. Ó, a Ju está falando aqui, eu conheci a Mari na chocolateria em São Paulo. Sério, Júcia, eu não sabia que tinha sido em São Paulo. Eu pensei que era Nasce Álbum, você vê? Que a Júcia falou que tinha sido minha aluna. Você vê que coisa. Chocolateria foi uma vez só na vida. Foi uma só vez que eu dei aula lá. Ah, então, foi lá, provavelmente que ela foi. Mas aí o ateliê de São Paulo foi isso. Foi o meu pai comprou uma casa lá, ele morava num apartamento em São Paulo há muitos anos. Comprou uma casa antiga que tinha uma cozinha grande, reformou para ser uma sala de aula, porque ele queria que eu desse aula lá também. Mas aí lá em São Paulo já tinha uma estrutura bem melhor do que no Rio, né? Sim, que eu Embora no Rio conheci eu achava mais também. fofo. A trilha do Rio era o meu bombom, assim, eu achava muito mais fofo. É fofo, era fofésimo. É, São Paulo, mas era uma estrutura maior para outros tipos de curso, né? Mas eu gosto dessa coisa mais intimista também. Eu gosto também. eu gosto Nossa, mas isso dá muita bastante. vontade. Mas é isso aqui, agora é o fim da história, né? Que não é o fim, é o momento atual. Sempre teve essa tendência, o pessoal, pô, vamos fazer curso online, vamos fazer curso online. Eu sempre tive resistência a isso, porque Uhum. eu gosto de coisa intimista, eu gosto de estar ali com a aluna naquela coisa A próxima. troca, Então, né? eu não tive tempo para curso online. E agora fechou tudo, eu fechei os 2 ateliês, agora é curso online que vai rolar. E é isso aí. Isso. Mas me conta, quais são os seus projetos? Me fala tudo aí que eu quero saber. Cara, eu fiquei meio perdida, né? Na 2020, ela tá falando que eu tenho cara de menina, só que é só a cara por causa do filtro, tá? Se tirar o Não, filtro. mas é assim, é assim. Todo mundo que eu. Meu filho, outro dia, né? Eu tava falando, sabe, vou fazer uma live com a Mariana. A gente conversando, eu mostrei teu Instagram pra ele. Ele falou assim: ela é bem novinha, né? 43 anos, menina. Esse óculos aqui é porque a vista já tá cansada, ó. É vista cansada. Se você olhar aqui, a pele já tá pele de quase de vovozinha já, Tá entendeu? nada, isso é ridícula. Eu conheço ela É, pessoalmente, gente. Nada disso que ela tá falando, é uma boba. mas assim, 2020 fui pega com as calças na mão pelo coronavírus, né? E tinha tido neném há um mês, quando aconteceu Eu isso tudo. Eu lembro bem. perdida, Isabela. Eu falei, gente, pra onde eu vou? Quem sou? Sabe? Fiquei assim. Porque eu falei, não, então tá, então eu tô aqui em licença maternidade, né? Então vou ficar. Pra quem não sabe, meu marido trabalha comigo. A gente é sócios. Então, assim, se eu paro de trabalhar, ele também não ganha. Então, a só licença maternidade já era um desafio, né? Aí deu licença maternidade, agora não vai voltar mais, nada vai voltar. Eu fiquei assim, Emendou, como? né? Tipo assim. E aí eu fiquei meio desesperada. Então, assim, a gente fechou tudo e veio para cá. Na verdade, está pagando essa casa com o ateliê, com o aluguel do ateliê, que está morando uma médica lá agora. Uhum. E aí, pô, foi um super alívio, porque você ficar de quarentena num apartamento pequenininho, que não tem área, não tem como tomar sol, ali naquele lugar sem poder sair, estava É desesperador, com o bebê, que não tinha nem onde tomar sol no bebê, entendeu? Aí aqui a complicado. gente, a gente quase não sai de casa também, mas a gente tem passarinho aqui, tem uma vida bem mais saudável, né? E com a internet se faz tudo hoje em dia, né? Sim. Então, foi a Jane tá aqui. A Jane é a menina que faz parte da minha agência de Ah, marketing legal. digital. Mas fala do curso. Como é que vai ser? Mas aí o curso é isso, eles estão me ajudando. Eu tô com uma equipe agora que me achou e eles são, tipo, lançadores, né? Então, assim, eles não são, o que eu tô falando isso é porque quando você tem uma equipe, a qualidade do trabalho sobe. Sem dúvida.
Então, assim, eles estão me ajudando não só a definir conteúdo, uma linha editorial que vai começar a rolar de acordo com todo um estudo que a gente está fazendo para conteúdo gratuito no Instagram e no YouTube. Porque no YouTube eu sempre tive assim, medo de ensinar tudo que eu sei e as pessoas não quererem fazer aula comigo. A verdade é essa. Hoje eu vi que não é assim que rola, né? Então, Não. assim, vai começar a entregar muito mais no meu YouTube, né? E faz um curso online pra gente, Mari. Vai rolar. Vai rolar agora em maio, primeira turma. Aí a gente criou esse nome Método Cookify, porque a Pequena Fábrica de Doces não era o nome que eu criei para biscoito. Era para esse ateliê que ia ter de um tudo. Eu vou, aos poucos, abandonar esse nome. Cookify, para quem não sabe, é uma gíria das gringas que significa biscoitificar alguma coisa. Então, você vê um papel de parede bonito, você vai transformar aquilo num biscoito legal, né? Então, o Método Cookify é o nome do curso que vai começar em maio agora. E, assim, a gente está desenhando eu já tenho definido, são a princípio 13 módulos, né? Sim. Mas a gente está desenhando, vai ser muita entrega demais da conta, entendeu? Praticamente tudo que eu já ensinei na vida, condensado e melhorado. E eu tô achando muito legal, porque não tem aquele tete-a-tete que eu gostava, mas assim, você consegue entregar muito valor para as pessoas por um preço mais Isso. acessível, né? E você alcança muita gente, né? E assim, eu falo, eu tenho muito apreço pelas minhas professoras. Eu fiz questão, nesses 4 anos da Duas Travessuras, trazê-las aqui para que as pessoas conhecessem a minha origem, de onde vem meu conhecimento. Eu gosto de estudar, eu gosto de fazer aula, eu gosto de ter uma professora ou professor, eu gosto, eu acho que isso é importante. E eu sou testemunha do trabalho da Mariana, um trabalho primoroso. Mariana tem um conhecimento enorme, não só propriamente com biscoito, mas ela é uma artista, ela completa, ela pinta e ela já fez muitas coisas nessa área. Então, para mim é um prazer te chamar aqui para eu falar que você foi minha professora, assim como eu vou fazer Meu com as prazer outras humilde de também. você falar que é minha aluna também é um prazer, porque, pô, olha o que ela se tornou, gente. Fala sério, né? Ai, obrigada, Mari. Isso para mim é muito importante, porque eu sei que você tem Pô, às uma vezes, visão. não tem brincadeira isso. Às vezes eu olho foto dos biscoitos e eu falo, cara, cai queixo, entendeu? É Ai, uma coisa mais linda. obrigada. Agora na quarentena, então, você aí, né? Ai, Vai fico fazer muito o quê? feliz com Treinar muito, isso. né? Você ficou treinando a quarentena toda, né? Fiquei porque diminuiu a quantidade de festas, né? Então eu tive mais tempo para conseguir me dedicar, porque é o que eu falo, a gente na demanda do dia a dia, a gente não consegue parar para treinar alguma coisa. Então eu aproveitei. Eu comecei com uma série de princesas, que eu queria fazer umas princesas mais elaboradas e tal, e aí eu fui conseguindo fazer coisas que eu não conseguia fazer. Simplesmente com o volume de encomendas que eu tinha, né? Eu teria que Sim. fazer. Ai, a Rosane foi minha aluna. Ela é aqui de uma cidade próxima, de Jussara. Obrigada, Rosane. Poxa, fico feliz com isso, viu? Eu tive excelentes professoras. E assim, o que eu digo, você quando vai fazer uma aula, um curso, você não aprende só a técnica que aquela pessoa está ensinando. Não, não é só isso, é muito mais que isso. Você aprende a postura daquela pessoa, você aprende a forma como ela demonstra para você, a forma como ela te corrige. Gente, é muito mais abrangente do que uma simples técnica. Se você focar somente na técnica, você vai perder uma gama de coisas que estão implícitas ali naquela aula. Eu lembro que a aula da Sandy, que nós fizemos no seu ateliê lá em São Paulo, a Sandy deu uma aula de muito mais coisa do que a técnica que ela foi Eu ia ensinar. falar exatamente isso. A Sandy foi minha primeira professora de biscoito, 2018. Praticamente, assim, eu acho que 90% das técnicas que ela aprendeu, que ela ensinou a técnica mesmo, não era novidade para mim. Uma coisa ou outra, assim, que ela ensinou que eu não sabia, de resolver problemas, de probleminhas que podem rolar, que ela resolveu. Só que a postura profissional dela, Foi a um organização, show.
Foi um A show. forma que ela se coloca, o alto astral, sabe? Aquilo, assim, estar com ela aqueles 10 dias, assim, mudaram a minha vida, a minha cabeça total. Exatamente. A aula da Sandy não foi só uma aula de técnica. Eu fiquei observando ela o tempo inteiro. Ela tem um domínio da aula, das alunas, da situação. Ela Ela é uma tira com... showgirl, né? Ela canta, ela cantava em Gente, ela clube, né? é Ela tem uma puta incrível. voz. O espanhol dela é o espanhol mais bonito que eu já vi na vida. E ela é divertida demais. Ela mantém a aula no nível assim de alto astral durante todo o Sim. tempo dela, né? Ai, ó, Andréia é madrinha do meu filho, ela foi minha aluna de dança do ventre. Ela tá, você me ensinou tudo que eu sei para dar aula. Ai, Andréia, obrigada. Porque ela foi minha aluna e hoje em dia ela dá aula de dança do ventre, ela já dá aula de muitas outras coisas, ela é educadora física, dá aula para criança em escola. E assim, ela pegou bem o meu início ali, né, das técnicas que eu criava na época para conseguir os resultados que eu pretendia. E essa coisa, esse histórico, né, de aulas, de você, como você que teve excelente professora lá no seu iniciozinho muito criança, isso você carrega, isso está com você. Então, na forma como você desenvolve suas técnicas e sua didática, vai ter essa sua professora lá dos 7 anos de idade. Essa, Sim. essa coisa, né, da gente Às observar. vezes eu estou dando aula de pintura e eu falo coisas que eu lembro que eu ouvi da minha professora lá. Mas então, gente, é o que eu falo. Quando vocês forem fazer uma aula, não se restringam só a observar a técnica propriamente dita que ela está ensinando. Observe a postura dela, a forma como se organiza ou desorganiza. Isa, olha só, eu ia entrar num tema super polêmico, que era um gancho do que a gente estava falando aqui. Aí eu olhei, eu descobri que são 4 para as 7. Eu pensei, se eu abrir um Isso. tema polêmico agora, vai ser um Não, BO, não vai vai dar. fechar no meio do BO. E eu Vamos quero fazer o pegar um... seguinte, vamos guardar esse tema polêmico para o dia que você for a minha convidada? Isso, perfeito. Maravilhoso. Mas antes de você ir O tema embora, polêmico tem antes a de você ir ver com embora, esse lance. antes de você ir Não, embora, não eu vou vou pegar um falar agora. negocinho aqui rapidinho que eu quero mostrar para todo mundo. Peraí, rápido. Eu vou lá e volto. Enquanto isso, gente que está na live, eu estou tentando descobrir qual é o dia que eu marquei com a Isa para ser a minha convidada, para vocês não perderem esse dia. Eu vou Porque mostrar. você lembra qual é o dia que a gente marcou para você ser minha convidada? Que a gente já dá o gancho aqui. Não lembro, só tem. Eu vou publicar, gente, mas eu sou ruim de data. Eu vou falar data Da... errada. Eu tenho uma coisa aqui que você vai saber o que é. Lembra Guardou até o... disso? Não deu bicho nisso, não. Não, tá guardado. Já caiu aqui, ó, aquela estruturazinha em relevo aqui dos troncos e tal das árvores. Já caiu desse lado, mas tá aqui. Gente, esse daqui é um biscoito que eu fiz com a Mariana, lá em São Paulo. Olha que lindo. Biscoito outono. Olha os apliques, olha a Aplique de cor de pintura. arroz. Tem o relevo. Esse bichinho aqui é o relevo. Olha que coisa linda. Guardo com o maior carinho. Você vê que esse cortador que você está usando, a última vez que eu fiz um biscoito com esse cortador foi esse de outono, que já deve ter uns 4 anos. Eu usei ontem esse cortador na live. Ele estava Ai, lá, ó. É que uma lindo. placa, né, de concurso, biscoito de concurso. Enorme. Tem gente falando Maravilhoso. aqui ó, que ainda vai fazer curso com a gente presencial, a Marcela. Falou que isso Ai, vai passar. tomara. Ela começou agora, né? Então, Tô doida. gente, só para deixar o gancho, porque daqui a 2 minutos vai chegar a nova babá da Rebeca, que eu espero que dê certo para eu poder gravar o curso online. Se não tiver babá, eu não Sim. consigo. Rebeca tá no. Gente, virou no Girai. Já ouviu falar de salto de desenvolvimento? Sim, Aí já. Eu ela tive pensa um. na mãe, ela não pode me ver, que ela quer colo o tempo todo, quer mamar o tempo todo. Tem que. Falta de creche faz falta no desenvolvimento social da criança também, entendeu? Então, precisa de uma babá, gente. Não tem creche, é dificílimo. Bebê de pandemia não é mole, não. Não, não tem como.
Mas fale, também fiz. menina, fala. Mas aí eu vou falar para deixar o gancho, porque daqui a pouco vai chegar a Babá, então, porque a Isa vai ser a minha convidada na live, a gente vai falar desse assunto polêmico que eu vou guardar, que é sobre cursos e professoras, que cada um tem seu jeito, né? Cada uma tem sua história, a história imprime no tipo de ensino, né? Sem dúvida. Então, a gente vai falar desse assunto polêmico que vai ser na semana vai terminar no dia 11 de maio, porque o lançamento do meu curso vai ser dia 11 de maio, eu vou fazer a série de lives. E a gente já marcou nessa semana, mas eu não lembro o dia exato. Nem então, eu. Duas loucas. Por aí. Gente, Eu estava aqui Mariana... tentando achar essa conversa do WhatsApp aqui para lembrar, mas não tem jeito. Eu e Mariana combinando as coisas com o marido dela. A gente estava numa reunião, eu, ela e o marido. E aí eu e Mariana começávamos a falar, aí o Léo ficava assim, ó, gente, você já fugindo do assunto. Mas, ó, 19 horas, Mariana. O Léo tá me avisando aqui. A Rebeca já me viu escutando. Ela me viu, acabou. A chefona tá chamando. Foi um prazer, Isa. Adorei, Mari. Adorei. Gente, só tipo, vamos ver se alguém tira um print nosso. Pra gente postar. Se vocês puderem tirar print. Acho que foi. Jô, fiquei com Deus. Eu sei que mais de uma hora é demais, mas uma hora é muito pouco para tanto assunto, né? Então... com certeza. Próximos capítulos. Muito obrigada. Dá um beijo no Léo, na Samara.